versículo 1 até o versículo 4. Quantos encontraram? Amém. Diz assim, irmão: diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vai e volta a Ezequias. Amém? Os irmãos, podeis assentar. Que o Senhor Deus nessa noite possa nos dirigir por meio do seu Espírito para nos mover através da palavra para a edificação daqueles que ouvem, que são aqueles que nessa noite vieram prestar o culto ao nosso Deus. Aleluia. Quantos me ouvem, digam graças a Deus. Graças a Deus. Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele: põe em ordem. Põe em ordem. Põe em ordem. Põe em ordem. A tua casa. A tua casa. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Olhe para cá, eu preciso muito da sua atenção. A temática de hoje, ela aborda todo o contexto da família. Nós podemos observar dentro deste texto que um homem de Deus chamado profeta Isaías, ele recebe uma mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus, ela tem endereço. Toda mensagem que Deus, ele delega àqueles que ele chamou e vocacionou, ela tem endereço. E nós vamos observar que ela é direcionada ao rei Ezequias. O rei Ezequias, nestes dias, ele estava passando por momentos difíceis, tanto no seu reinado, porque a Síria estava batendo na sua porta, querendo invadir Jerusalém. E Ezequias se encontrou também enfermo. E todo rei, ele consulta a Deus, ele ora a Deus. E quando nós oramos a Deus, nós vamos observar que Deus, ele responde a oração daqueles que clamam. Aleluia. Ainda mais do rei Ezequias, que tinha recebido uma unção para reinar o povo de Deus. E ele ora ao Senhor. E a resposta vai chegar. Muitas vezes, nós estamos orando a Deus. Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, eu estou enfermo e eu quero que o Senhor me cure. Senhor, eu estou passando por momentos difíceis e eu quero uma solução. Senhor, eu tenho causas da justiça e só o Senhor pode entrar nessa causa, trabalhar dentro dela para que eu possa obter a vitória. Toca nas autoridades. E nós vamos observar que Ezequias estava nesta condição. O profeta Isaías, enviado por Deus, vai até ele e diz: olha, o Senhor me enviou e eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Você vai morrer. Essa enfermidade aí, ela é para a morte. Coloca a tua casa em ordem, porque assim te diz o Senhor: tu morrerás. Mas antes de morrer, coloca a casa em ordem. Aleluia, Deus. O profeta, irmãos, ele recebe a mensagem. E ele é fiel na mensagem para entregar a quem Deus mandou ele entregar. E nós vamos observar
que a maioria dos profetas só entrega a mensagem: Deus vai te dar vitória, Deus vai te levantar, Deus vai te curar, Deus vai te tirar de baixo e colocar em cima. Agora eu quero ver você entregar uma sentença. Eu quero ver você entregar uma mensagem de juízo. Eu quero ver você ser direcionado por Deus a alguém dizer: tu vais morrer. Da cama que tu estás, tu não te levantarás, aí mesmo tu morrerás. O profeta entregou a mensagem, virou-se e saiu da presença do rei. E a mensagem é: coloca a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não faz nada se antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Antes de qualquer coisa suceder àqueles que Deus chamou e escolheu, e me refiro à igreja do Senhor, aqui há pais, aqui há mães, aqui há filhos que fazem parte de um lar, e esse lar precisa estar em coinonia adorando a Deus. Aleluia a Deus. E você observa que o rei tinha família, o rei tinha responsabilidades, porque ele era sacerdote não só da sua casa, como também de uma nação, para governar segundo as leis, os mandamentos e os estatutos que Deus estabeleceu. Aleluia. E ele recebe uma mensagem de Deus, e essa mensagem é uma sentença. Porque somos profetas, porque temos o dom da palavra, porque somos cheios do Espírito, temos uma unção de Deus sobre a nossa vida, pode ocorrer sobre a nossa vida a enfermidade. Podemos orar a Deus, e essa enfermidade ela vai nos levar à morte, porque está direcionada por Deus. Aleluia. Mas eu quero que você entenda uma coisa, irmãos: com enfermidade ou sem enfermidade, precisamos adorar a Deus. Empregados ou desempregados, precisamos adorar a Deus. Tristes ou alegres, precisamos adorar a Deus. Aleluia a Deus. E nós vamos observar dentro desse texto que o profeta Isaías sabe qual é a atitude do rei Ezequias. O texto vai dizer que quando ele recebe esta mensagem, ele vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor nosso Deus. É uma sentença. Se você ouve uma mensagem de Deus, você vai morrer. A causa dessa enfermidade é de morte. Você vai ficar de braço cruzado, você vai deixar a tristeza entrar no seu coração, você vai ficar depressivo. Como é que você se comporta nessa situação? Porque Ezequias tem uma atitude. Ele toma posição diante daquilo que ele ouve. Ele vira o rosto para a parede e vai orar ao Senhor. Aleluia a Deus. Eita glória. E quando ele está orando, ele está dizendo: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade. A minha caminhada, a minha jornada, o meu serviço diante da unção que tu depositou em mim, ela foi feita e realizada com fidelidade. E ele está orando: o meu coração, Senhor, é íntegro diante do Senhor. E fiz o que era reto perante os teus olhos. Aleluia a Deus. Eita, essa oração era verdadeira e era sincera. Glória a Deus. Aquilo que estava saindo dos lábios do rei Ezequias é a verdade dentro da sua alma, do seu espírito e do seu coração diante de Deus. Porque enquanto ele estava orando, os ouvidos
do Senhor estavam abertos. Santo és o teu A mão de Deus estava estendida. Santo és o teu nome. Urabacalabacei, candarabacandarabacandarás. Aleluia, Deus. Porque os ouvidos do Senhor, irmãos, estão abertos essa noite para ouvir o clamor da sua igreja, do seu povo. Aleluia, Deus. Como você adentrou estas portas essa noite? Qual é a situação que você está vivendo essa noite? Pastor, eu estou com desejo de desviar. Eu tenho andado atualmente com a tristeza no meu coração. Não há alegria no meu espírito para adorar, para louvar o nome do Senhor. Aleluia. Se eu fosse você, Eita, estaria glória. falando com Deus nessa Santo noite. és o teu nome, Deus. Se eu fosse você, estaria falando com Aleluia. Deus, dizendo: Senhor, Eita, arranca. glória. Senhor, me renova. Senhor, me restaura. Santo. Senhor, eu tenho uma enfermidade. E eu quero que o Senhor me cure nessa noite. Senhor, eu quero um milagre nessa noite. Eita, glória. Ora, balavassui, lamadévia, lá e covassé. Por quê, pastor? Porque o profeta entrega a mensagem. Aleluia. Mas é você que tem que tomar posição diante de Deus. Aleluia. Para que Deus Eita, vire o cativeiro e a direção em que você está. É verdade. A pergunta nessa noite é: você reconhece? Você enxerga dentro da sua alma e do seu espírito? Aleluia. Você sabe o que você precisa nessa noite? Santo és o teu Oh, nome, meu Deus. Aleluia. E ele está orando. Irmãos, a Bíblia diz que essa oração, há uma amargura no seu coração. Aleluia. As lágrimas começam a descer e ele começa a chorar. Santo és o teu nome. Ore me calabas, vila manto da blante Eita, ovacé. glória. Vili calabas, rebeli clambe, alabacé, me comaná. Aleluia. Arabaço e clovacé, quando há desejo e vontade. Aleluia. Quando há verdade e fidelidade. Santo és o teu nome. Quando há retidão no nosso caminho, que nós nos voltamos ao Senhor nosso Deus. Eita, Irmãos, glória. as janelas da alma Aleluia, Jesus. vão derramar lágrimas diante do Senhor nosso Deus. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que o Senhor não contempla as tuas lágrimas? Há quanto tempo o Espírito de Deus não testifica com o teu espírito? Aleluia. Há quanto tempo a sequidão está na tua vida? Há uma sentença sobre a vida de Ezequias. A enfermidade é para nós. Mas Ezequias desce para a oração. E ele vai orar. Sabe qual é, irmãos? A dificuldade é que não queremos orar mais. Não queremos interceder mais. Quem estabeleceu a sua vida foi o Senhor Deus. Aleluia. Quem te chamou foi o Senhor Deus. E o Senhor Deus quer cuidar da sua casa, da sua família, Aleluia, Deus. do seu rebanho. Há 4 razões porque Deus se interessa pela ordem na nossa casa. Deus está falando: coloca, Ezequias, a tua casa em ordem. Aleluia. O que está precisando na sua casa para ser colocado em ordem? Você observa que há 4 razões, eu quero mencioná-las nessa noite, porque Deus se interessa pela ordem em nossa casa. A primeira, foi Ele quem criou a família. Glória a Deus. Quando Ele fez o homem,
fez a mulher e colocou no jardim, você observa que dentro daquele jardim havia ordem. E Deus cuidava e zelava daquele casal. Quantos me ouvem? Amém. Quem instituiu o casamento foi Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Foi Deus que instituiu. Foi Ele que realizou o casamento de Adão e de Eva. E o que eu acho lindo, irmãos, que quem trouxe a noiva para Adão foi o próprio Deus. Foi Deus que trouxe a noiva para Adão e apresentou a Adão. Porque uma mensagem de Deus para os jovens aqui: vigia. Não é tempo de namorar, é tempo de estudar. Não é tempo de namorar e se envolver com namoro, é tempo de vocês se entregarem e buscarem conhecimento e preparação para este dia que se aproxima. O namoro, o noivado e o casamento. Porque a primeira preocupação que um jovem tem que ter é que se a jovem que eu vou escolher para estar ao meu lado, ela teme ao Senhor, ela adora a Deus, ela honra Pai e Mãe, anda na presença de Deus, é cheia do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Ela vai ser direcionada por Deus para mim. Há muitos casamentos nos nossos dias passando por dificuldades e muitas lutas, porque não foi Deus que uniu, não foi Deus que apresentou. Você não buscou a direção de Deus através da orientação da palavra de Deus e do testemunho do Espírito de Deus na sua vida. Aleluia, Deus. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Então olhem para cá. Abraão mandou Eliezer, o seu servo. Eliezer colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão e agarrou no testículo dele. E diz: me promete. É assim que está escrito o texto. Me promete. Que a jovem que tu vai trazer com o meu filho Isaac é da minha família, é da minha casa. Glória a Deus. Que ela tema ao Senhor. Me promete. Ele diz: assim farei. Mas Eliezer, irmãos, foi orando. Ele teve sensibilidade de perceber a direção de Deus e do Espírito de Deus. É forte. E ele trouxe Rebeca e apresentou a Isaac. Enquanto Eliezer foi atrás da noiva, Isaac foi para o campo orar, falar com Deus. Olhe para cá. Quem apresentou Eva para Adão foi Deus. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Porque o meu pedido ao Espírito de Deus é que essa palavra entre no vosso coração e fique gravada. Aleluia, Deus. E ele vai orar. Jovem precisa orar. Eita, glória. Pais precisam interceder pelos filhos. Ora balabassérie candarabachandará. Precisam cuidar dos filhos, interceder a Deus pelos filhos. Aleluia, Deus. E você vai observar que Abraão teve essa preocupação. E Deus se agradou muito disso. Porque quando você entrega os filhos a Deus em oração, Deus está cuidando. É verdade. No momento certo, Deus vai agir. Há tempo para tudo. Viva as fases do seu desenvolvimento, até você chegar ao período de você olhar para uma jovem e dizer: Jesus, agora eu quero uma companheira para andar ao meu lado, porque eu já me formei, eu tenho estrutura e capacidade de sustentar uma varoa para estar do meu lado. Glória a Deus, aleluia. E eu sempre falo com os meus lá em casa, minha esposa está aqui de testemunha: meu filho, se for para tu tirar uma jovem da casa dos pais,
e tu não dá o mínimo que o pai dela dá para ela, tu está fraco. Não faça isso. Porque às vezes a jovem na casa do pai tem um bom calçado, tem uma boa roupa, É verdade. come bem, o pai trata bem, cuida dela. Você tem que fazer o mínimo isso. Aí tira a jovem da casa dos pais e ela vai sofrer junto com ele. Quantos entenderam? Glória a Deus. Então quem apresentou Eva para Adão? Deus. Quem apresentou Rebeca para Isaac? Deus. Foi Deus. Deu a direção. E eu quero que você me ouça. Me ouça nessa noite. Pega essa paixão da carne e joga fora. Crucifica. Não tem jeito, irmão. Tocou os lábios e começou a apertar e abraçar. Não tem jeito. Vai ativar algumas coisas. E você vai perder o controle. Porque com carne não se brinca. A Bíblia diz que a carne nós temos que fugir dela, correr. Mortificar ela. Quantos entenderam? Glória a Deus. Você vai observar que o casal do Éden, ele sempre era visitado por Deus. Deus descia pela viração do dia e conversava com ambos. Dialogava com ambos. Eita, Senhor. Aleluia. Vai apertar. Será que Deus está conversando com casais? Com a base e a estrutura da casa. Será que os casais estão ouvindo a voz de Deus? Eita Jesus! Porque Deus descia pela viração. Falava com Adão e com Eva. Se queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar na posição para ouvirmos a voz de Deus. Segundo, a família é o símbolo da própria igreja. Terceiro, a igreja vai bem quando a família vai bem. Olhe para cá. Olhe para cá. A ordem foi: coloque a tua casa em. Por quê, irmãos? Porque se na casa estiver bem, na igreja vai estar bem. Se a tua casa está sendo incendiada pelo Espírito de Deus, na igreja você vai ser incendiada pela presença de Deus. Porque você vai vir já incendiado pela presença de Deus. Como está a nossa casa? Como está o nosso lar? Como está a nossa vida? Nós estamos bem em casa? Será que eu estou bem com a minha esposa? Será que nós dois estamos bem com os nossos filhos? Glória a Jesus. Quarto, Deus está sempre pronto a defender e a proteger a família. Primeiro, nós vamos observar que Deus guardou a família de Noé. Entrou Noé e a sua família dentro da arca. Passados 40 dias, 40 noites, as águas baixaram. Eles ouviram a voz de Deus: sai de dentro da arca. Tu, a tua esposa e os teus filhos. E todos os animais. O cuidado de Deus com a família. Deus cuidou da família de Noé. Nós vamos observar que a família de Raabe também nos muros de Jericó. Jericó todinho caiu o muro, menos a parte da casa que estava Raabe. Porque a casa de Raabe era em cima do muro. Os muros fenderam, mas a casa de Raabe ficou lá intacta. Não ruiu. O cuidado de Deus, porque ela cuidou dos homens de Deus que estavam presentes. Aleluia, Deus. Então Deus cuidou de Raabe e da sua família. Irmãos, Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó, mas ela se converteu ao Senhor nosso Deus. Deus preservou ela e a sua família. Você vai observar também que Deus cuida da família.
Às vezes o processo que você passa é Deus te direcionando para ganhar famílias. Você observa que Paulo entra em Filipos, pega alguns chibatados porque expulsou o espírito maligno, vai para a prisão, à meia-noite, com as costas lavadas em sangue, preso no tronco. Ele olha para Silas e diz assim: meu filho, vamos adorar a Deus. Eita, pastor, está difícil, pastor, adora a Deus. Pastor, está difícil, ora a Deus, busca a Deus, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Aleluia, glória a Deus. Quando eles estão adorando, eita, porque em muitas situações difíceis, enquanto era para adorar, você está murmurando e reclamando da vida, e se maldizendo da vida. Aleluia. Aí não tem como Deus operar, irmãos. Aí não tem como o terremoto de Deus descer para quebrar as estruturas da cadeia. Aleluia, Deus. Quando você adora no momento difícil, o Senhor Deus envia o seu anjo e vai quebrar os grilhões. Ora, balava série candará. Aí a Bíblia diz que sai todos os presos da cadeia porque houve um grande terremoto, porque 2 homens de Deus adoraram. Aleluia, Deus. Agora! Aleluia! Agora! Que Deus vai te levantar ao teu favor! Leva açúcar da lavacé! O diabo vai cair por terra! O que precisa ser caído por terra vai cair! Vai cair! Ora, malabacera, adora a Deus! Louva o nome do Senhor! Aleluia, Deus. E você vai ver cair por terra todos esses demônios que se levantaram contra a tua casa. Porque o primeiro interessado é Deus de trabalhar. Aleluia. Mas o Senhor olha para você e diz: qual é a tua posição, qual é a tua atitude, o que é que tu estás fazendo? Ezequias ouviu a mensagem, mas ele diz: Senhor Deus, lembra, busca no livro das memórias, lembra que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Eita glória. Paulo e Silas tinha essas características dele. Santo és o teu nome. Paulo e Silas, irmão, tinha essas bases na sua alma. Quando eles louvaram e eles adoraram, ei, as cadeias se abriram. E você observa que todos saem, ficam livres. Paulo e Silas, e também todos os presos presentes ali. O soldado que estava cuidando da prisão pegou a espada e disse: eu vou me matar. Aí ele brada: Senhor, o que eu farei para me salvar? Ele estava falando da responsabilidade dele. Ele estava guardando a prisão. O seu líder ia pensar que foi ele que abriu as cadeias. Ele disse: é melhor eu me matar. Paulo tomou a palavra e disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eita glória. Aleluia, Deus. E Paulo, irmão, foi conduzido à casa deste homem. E a Bíblia diz que Paulo ganhou ele e toda a sua família para Cristo Jesus. Aleluia. Olha Deus cuidando da família. Olha Deus trabalhando na família. É só um processo. Mas o que Deus quer ver mesmo é se no processo você é fiel. Se no processo você adora. Se no processo você ora. Se no processo o teu coração vai se quebrantar, a tua alma vai ficar contrita diante de Deus. Aleluia, Deus. Ore-me com você.
Olhe para cá. Mas há 4 razões porque muitas casas não estão em ordem. A primeira, porque as famílias não têm tempo de buscar a Deus. Esses dias eu estava na mesa e veio algo no meu espírito e eu falei à minha esposa, ela até ficou me olhando. Eu disse assim: escola dominical na minha casa. Não foi isso? Veio no meu espírito e falou: escola dominical na minha casa. Aí a minha matéria humana falou: mas se tiver escola dominical na minha casa, as pessoas não vão mais para a escola dominical. Aí de novo disse não. A reunião da família para estudar a lição. Conversar entre família, estudando a palavra. É muito lindo. Para quando você vir para a escola dominical, você vem com a sua mente viva, cheia de perguntas. Aleluia, Deus. Tirar as dúvidas. E isso em família. Mas o que acontece nos nossos dias? Por causa das labutas, das pressões da vida, nós não estamos nos reunindo em família e não estamos tendo tempo de buscar a Deus. E você observa que as dificuldades começam a entrar. Talvez cuidam demais dos negócios da vida. Talvez tomam tempo demais com lazer. Talvez nunca tenham oportunidade de se reunir em família. E eu vou te dizer uma coisa aqui, sendo sincera. Eu preciso colocar minha casa em ordem dentro deste quesito. Preciso ajustar mais. E você que está me ouvindo? Você que está ouvindo essa mensagem, olhe para cá. Segundo, por que as famílias não conseguem ouvir a voz de Deus? Vocês lembram do sacerdote ali e dos seus filhos? Sacerdote. Os seus filhos serviam e ministravam perante o altar. Deus enviou o profeta. O sacerdote não ouviu a voz de Deus e muito menos seus filhos. Às vezes Deus está falando, Deus está falando em todos os momentos conosco. Deus fala por meio da palavra. O Espírito de Deus quer comunicar com você na oração. Deus está falando às vezes nos momentos e nós não estamos tendo a capacidade de ouvir Deus falar, de escutar Deus. Assim foi o sacerdote ali. O que aconteceu com os filhos dele? Morreu. O que aconteceu com ele? Morreu. Porque não teve a capacidade de ouvir a Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite e receba que é uma profecia de Deus. No momento que você passar a ouvir a voz de Deus e se direcionar pela voz de Deus, o ambiente vai mudar. Aleluia. O contexto da tua família vai mudar. Você vai contemplar, eita, o vento de Deus soprando e gerando mudança na tua família. Glória a Deus. Aleluia. Vai mudar. Eita, glória. Agora eu pergunto à igreja que está me ouvindo: você crê? Você toma posse nessa noite? Você tem alguma reação diante de Deus nessa noite? Glória. Aleluia, Deus. Sabe, irmãos, o pastor que ministrou aqui em um dos cultos, ele falou que ele não queria nada com Deus, mas a esposa estava orando de madrugada, buscando a Deus de madrugada. Ela orou tanto que o Espírito Santo desceu, foi na casa e começou a falar com o homem. Na condição que ele estava, ele testemunhou aqui. Olhe para cá. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos entender a voz de Deus. Precisamos estar diante de Deus. Quantos me ouvem? Glória a Deus. Olhe para cá. Terceiro, porque as famílias não tamparam as brechas feitas pelo inimigo. É o que mais tem acontecido nos nossos dias.
A Bíblia diz que os pais não podem provocar os filhos a ira. Não é porque eu sou pai. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar pai e mãe. Que eu vou usar, irmão, do meu autoritarismo para humilhar o meu filho. Provocar a ira. A Bíblia diz que os pais não podem usar de abuso de autoridade com os seus filhos. Quantos estão me ouvindo? Glória a Deus. E quando você usa abuso de autoridade com seus filhos, você abre brechas. E o inimigo aproveita as brechas. Eita Jesus. Então olhe para cá. A brecha da separação. Não se unem e nem se reúnem. Se você dentro da sua casa não tem a capacidade de se unir e nem de se reunir, o Salmo 133 não está em prática na sua vida. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Essa união que nós vivemos aqui, ela é gerada através da base do lar. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola, sobre a orla de Arão. Aleluia. Olha com que é comparado a união. A comunhão, como óleo precioso. Sabe o que isso quer dizer? A unção com óleo gerará comunhão entre a unção e o Espírito de Deus. Aleluia, Deus. E essa comunhão vai gerar na sua vida uma potencialização de capacidades. Eita Jesus! Segundo, a brecha da divisão, frieza de amor e contendas frequentes dentro do lar. C, a brecha do vazio provoca pela abolição do culto doméstico. A reunião em família. E a brecha da inatividade na igreja. Se todas essas coisas estão acontecendo aqui em casa, eu vou chegar aqui na igreja, irmãos, anêmico espiritual, triste, angustiado, não tenho capacidade de me concentrar na adoração a Deus, porque eu estou pensando nos problemas, nas dificuldades, na luta, porque não estou conseguindo reatar a minha casa. Aleluia. Mas a palavra de Deus é para o rei: coloca a tua casa em. Não está dizendo que é Deus que vai colocar a casa em ordem. O texto está dizendo que é para Ezequias colocar a casa em ordem. Reúne essa família. Tem uma conversa, um diálogo. E diz: vamos colocar nossa vida no altar. Quantos me ouvem? Glória a Deus. Então há 4 fundamentos de um lar feliz. Qual é ele, pastor? Primeiro, o amor. Efésios 5:28. Se você for nos presídios, a maioria dos presos que estão lá vão declarar que não receberam o amor dos seus familiares, não receberam a atenção dos seus pais. Você pode fazer uma pesquisa. Há dados entre filhos que não tiveram experiências com seu pai e nem base laços com sua família, e ficaram aí solto à torto à direita. Então você observa que a primeira questão é o amor. É uma das bases que gera um lar feliz. Eu, como pai, preciso ouvir o meu filho. Como pai, o meu filho precisa me ouvir. Eu preciso ter a capacidade de ouvir ele e falar tudo que ele quer falar, sem eu pegar um cinto e falar assim: menino, e usar aquelas frases pejorativas, né? Poxa, eu disse: me respeita, menino. Às vezes não é isso que o seu filho quer ouvir. O seu filho só quer que você ouça ele e direcione ele. Quantos estão me ouvindo? Segundo, o respeito. Terceira, a autoridade. Quarto, a santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Para que a santificação gere processo, eu preciso ter paz. Comunhão
com os outros. Quarto ponto, já vou encerrar. 4 exemplos de casas que não foram postas em ordem. A primeira casa, a casa de Jó. Que é isso, pastor? Não foi colocado em ordem. Jó se levantava pelas madrugadas, pegava o sacrifício, ia diante do altar, oferecia diante de Deus e intercedia pelos seus filhos. Olhe para cá, eu quero que você preste atenção. Intercedia. Não é isso que o texto diz? Todas as madrugadas, Jó se levantava e intercedia e falava: se ao menos os meus filhos tenham pensado em seu coração e tenha blasfemado contra Deus. Ele se levantava e intercedia pelos seus filhos, pelas suas filhas. Mas não é só interceder, não é só orar. Eu preciso de diálogo e direcionamento daquilo que estou buscando a Deus através da palavra que Deus estabeleceu. O que foi que aconteceu, irmão? Toda a sua família morreu. Ficou só ele e a mulher. Então olhe para cá. A casa de Jó não foi colocada em ordem. Os filhos de Jó andavam de banquete em banquete, de festa em festa. Os filhos de Jó se preocupavam com Deus, com a adoração a Deus, com a reverência a Deus, como Jó se preocupava? Não. Segundo, a casa de Ló. Ló temia Deus, sim ou não? Sim. Jesus faz menção dele, do Evangelho de Lucas. Saíram as pressas de Sodoma e Gomorra. A mulher dele, com o coração voltado para Sodoma, amando as paixões carnais de Sodoma, o anjo disse: não olhe para trás. Uma vez que tu entregou tua vida a Deus, uma vez que você se rendeu a Cristo Jesus e é governado pelo Espírito de Deus, não olhes para trás. Aquele que coloca a mão no arado, não olhes para trás, porque senão a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Sabe o que ela fez? Ela olhou para trás. Quando ela olhou, ela se converteu numa estátua de sal. O que tem de estátuas de sal espiritual dentro da igreja não é brincadeira. Olhando para as coisas do mundo, qualquer prova se desvia. Olha para as coisas da onde Jesus arrancou. Aí quando ela se converte no estado de sal, ele sai com as filhas, vai para Zoar, e lá as 2 filhas embriagam o pai e deita-se com ele. Ele embriaga lá sem noção, e elas se engravidam do próprio pai. Então olhe para cá. Ló não colocou a casa dele em ordem. O sacerdote da casa não colocou a casa dele em ordem. E a palavra de Deus estabelecida essa noite é: coloca a tua casa em ordem, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. O Espírito de Deus habita em você. Profetiza na tua casa. Aleluia, Deus. Se você soltou as rédeas, coloca essas rédeas de novo na tua mão e diz: é do meu jeito, quem governa sou eu, através de Cristo Jesus. Fique de pé. Fique de pé. A situação de Ezequias era fácil, porque Ezequias, além de ter uma enfermidade, ele tinha um inimigo batendo nas portas. Mas Deus ouviu a oração de Ezequias, sim ou não? E Deus acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. E Deus declarou nos versículos mais baixos que ele daria vitória, e o rei da Síria, o seu exército, não ia entrar em Jerusalém. Agora olhe para cá. Eu
quero que você faça uma análise da sua vida e analise como é que está a sua casa espiritual. Como é que está a sua casa, a sua família. Você tem Jesus, você tem aliança com Jesus, sim ou não? Você tem a presença de Deus, sim ou não? Aleluia. Porque olhe para cá, irmãos. O maior dom existente na Bíblia é o amor. Não tem nenhum outro dom acima do amor. Ele é o maior. E esse dom precisa estar em evidência na nossa vida. E a responsabilidade nossa é botar a nossa casa em, porque é ordem de Deus sobre a nossa vida essa noite. Aleluia. Então eu quero que vocês venham aqui à frente. Venham todos. Nós vamos fazer uma oração rápida. Quem tem azeite aí na botija aí? Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Olhe para mim. O Senhor Deus vai entrar em casa. O Senhor Deus vai virar o seu rosto para casas. Aleluia. Porque você entendeu a mensagem. Você compreendeu o que Deus falou essa noite. E você tomará a mesma posição de Ezequias. Vai virar o rosto para a parede. E você vai orar ao Senhor, seu Deus. Se você tem andado reto diante do Senhor Deus, você terá uma resposta de Deus. Mas se você não estiver andando reto diante do Senhor, eu quero que você fale com Deus enquanto estivermos orando. Glória a Deus. E fala assim: Senhor, me perdoa. Eu me arrependo. Eu volto meu coração para Ti. Porque eu quero, Senhor, ver a minha casa mudando. Senhor, eu seguirei a direção da palavra que o Senhor estabeleceu por meio do profeta. Meu Deus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero ver você orando. Eu quero ouvir você falando com Deus. Se você sentir o Espírito de Deus lhe movendo, ore. Aleluia. Entrega o que Deus te entregou essa noite para você entregar. Carabalavassuri, candarabachebe, alabaço, libiclovacé. Libicomanás, libicovacé. Você saiu do seu lar hoje a erguer esse culto. Aleluia. Mas é porque o Espírito de Deus quer te tomar para te usar. Carabalamento, libiclebe, alabacebe, comanás. Sinta a presença de Deus essa noite.